O ano de 2025 começa com mudanças na agenda fiscal. A partir deste ano, os contribuintes, pessoas físicas, receberão por meio do app Receita Saúde os recibos correspondentes a consultas e despesas na área da saúde. A medida vai facilitar a vida dos contribuintes, evitando o sufoco de final de ano com corre-corre aos consultórios, clínicas e hospitais para a emissão de documentos voltados à declaração do imposto de renda. Sobre esse assunto, tem mais detalhes na conversa dos jornalistas Beto Almeida e Luzenor de Oliveira com o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fonseca. Jornalista Luzenor de Oliveira, bom dia. Bom dia, Marcos Furlan, bom dia a você, ouvinte, internauta, bom dia ao nosso companheiro jornalista Beto Almeida, bom dia ao José Carlos Fonseca, auditor fiscal da Receita Federal. José Carlos, esse sistema já entra para valer agora a partir do mês de janeiro. Bom dia. Bom dia, sim, ele já está em funcionamento desde o ano passado, ele era opcional para todos os profissionais da área de saúde e esse ano começou de forma obrigatória. Neste caso, José Carlos, logo em seguida, quando você faz uma consulta que paga de forma particular, automaticamente o recibo comprovante dessas despesas já cai nesse sistema do app da Receita Saúde? Sim, exatamente. A Receita Federal tem um app chamado App Receita Federal e o Receita Saúde é uma das funcionalidades que estão lá dentro. Então, quando o cliente for ao médico, assim que o médico lançar no aplicativo aquela consulta, que recebeu aquela consulta, imediatamente para o cliente vai aparecer lá no Receita Saúde aquele recibo referente àquela consulta médica. À medida que outros médicos façam a mesma coisa, ele terá ali no aplicativo todas as consultas que ele realizou. Ô José Carlos, essa medida vai facilitar naturalmente a vida dos contribuintes. E do ponto de vista da arrecadação, a Receita Federal tem a expectativa de aumentar ainda mais a arrecadação nesse segmento da prestação de contas, do ponto de vista da apresentação do imposto de renda pelos profissionais da área da saúde? Não foi o objetivo desse programa aumentar a arrecadação. Foi, na verdade, o que a gente acredita que aumente a arrecadação, porque quando a gente facilita o cumprimento da obrigação para o cidadão, para os profissionais de saúde, automaticamente isso também acaba refletindo numa melhoria da arrecadação. Não foi o objetivo. O objetivo foi tentar facilitar esse processo. Cada médico emitia um recibo de um jeito, outros esqueciam, outros lançavam mais tarde, tinha alguns que ainda usavam aqueles formulários de papelaria, outros usavam outros sistemas. Então o que a Receita fez foi criar uma aplicação só para que esses profissionais da saúde que emitem recibos que possam ser dedutíveis do imposto de renda tenham um padrão, tenham uma ferramenta única, tenham uma forma de entrada de dados das informações mais tabelado, mais uniformizado. Nós estamos conversando no Jornal Alerta Geral com o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fonseca, sobre essas mudanças que vão facilitar a vida dos contribuintes da Receita Federal a partir de 2025. Conosco também, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzinor, bom dia, José Carlos. Uma das dúvidas aqui que eu tenho em relação a pessoas físicas, tá? Que utilizam os serviços dos profissionais de saúde. Isso, de certo modo, tem muita gente que acaba, na hora de fazer a declaração, utilizando aqueles recibos em papel e às vezes cai em alguma inconsistência. Em resumo, cai na malha fina. Esse aplicativo agora, com a entrada dele em vigor, vai reduzir esse tipo de problema, por exemplo? Oi, Beto. É exatamente isso que é um dos objetivos, reduzir esse problema da malha fina. A gente viu que cerca de 25% dos problemas da malha é referente a recibo médico. É recibo que não bate, que o médico esquece de declarar, e aí o contribuinte acaba ficando na malha. Dessa maneira, se o profissional de saúde utilizar corretamente a aplicação, os seus clientes dificilmente vão cair na malha, porque na hora que ele lança aquele recibo no aplicativo da Receita, isso já está lá na base da Receita e já está disponível para a vida daquele cliente. Na declaração pré-preenchida daquele cliente, esses recibos já vão vir na declaração dele, ele não vai precisar fazer nada, ele não vai precisar digitar, não vai precisar correr atrás do médico para pegar o recibo. Então, a gente espera reduzir bastante esse problema da malha fina,
justamente porque os recibos já vão estar na nossa base de dados, já vão estar declarados pelos profissionais de saúde. Não há necessidade de comprovação, de atendimento, aquela burocracia toda. Esse é um dos objetivos desse projeto. Então eu quero aproveitar aqui para fazer duas perguntas interligadas. Uma, quando o contribuinte usa o aplicativo, os gastos dele em saúde automaticamente já vão estar lá na base de dados da Receita e ele não vai precisar se preocupar em ficar correndo atrás para inserir isso na sua declaração. É isso mesmo? Exatamente. Isso seria utilizar a declaração pré-preenchida que traz essas informações. Quando a gente faz uma declaração de imposto de renda, tem duas opções. Ele pode fazer ela totalmente em branco, começar do zero, ou utilizar fazendo a pré-preenchida. Se ele fizer a pré-preenchida, essas informações que os médicos já forneceram através do aplicativo vão ser carregadas automaticamente e ele não vai ter o trabalho de ficar digitando aquilo tudo. E é exatamente isso. No aplicativo da Receita Federal, quando você entra com o seu Gov.br lá, sua conta, e tem um card novo que diz meus recibos médicos. Na hora que ele clicar ali, todos os recibos que foram emitidos para ele naquele ano vão aparecer ali já automaticamente. O nome do médico, o valor que ele pagou, tudo certinho. Já vai estar todos os recibos relacionados ali. Eu posso declarar todo o valor gasto em saúde para dedução no imposto de renda ou eu vou ter um limite? O contribuinte vai ter um limite? Então, a legislação não estipulou limite para despesas com saúde. A gente tem limites para despesa com instrução, tem outros limites. Mas a despesa com saúde, todo gasto, ele é dedutível do imposto de renda, desde que seja uma despesa médica necessária e que seja uma despesa que possa ser comprovada. A gente vê muito caso de pessoas que, mas eu fui no médico, mas eu não tenho recibo e não tenho como provar que paguei. Aí não é uma despesa que possa ser alcançada dentro do que a legislação permite. Então é importante que seja uma despesa realizada por um médico, por um profissional de saúde ou um estabelecimento médico, e que o cidadão possa comprovar que realmente eu tenho recibo, eu comprovo que eu paguei, isso aqui é importante, mas não tem limite. Pode continuar, Beto. Só outra dúvida aqui que eu tenho, por exemplo, em relação a esse novo aplicativo da Receita de Saúde, no caso aí é apenas se eu utilizar os serviços, que eu digo o contribuinte, utilizar os serviços dos profissionais, pessoas físicas. Jurídica não, né? Assim? Isso. Essa é um ponto que a gente chama de atenção. Muitas vezes o médico ele atende como no CPF dele, né, como médico, e atende também como uma clínica. Se ele está atendendo naquele momento aquele cidadão como uma empresa, é uma clínica que está atendendo, ele vai emitir uma nota fiscal normal. Ele é uma empresa, então ele sai com uma nota fiscal de lá. Se ele está atendendo como pessoa física, e aí então ele vai ter que lançar nesse aplicativo, né, de recibos da Receita Federal. Então, de qualquer maneira, o cidadão tem que sair da consulta com algum documento. Ou ele sai com uma nota fiscal, porque foi atendido pela empresa, né, é uma clínica médica, um hospital, ou ele sai de lá com um recibo do Receita Saúde no aplicativo, né, ele consulta isso imediatamente, assim que o médico lançar, imediatamente já está no recibo, e são formas de ele comprovar que houve aquela despesa. E para finalizar, jornalista Beto Almeida, a última pergunta? Com relação, Luciano, eu sei que são profissionais da área de saúde para a qual esse aplicativo está direcionado e, logicamente, para quem vai também utilizar esse serviço. Agora eu pergunto, é todo profissional de saúde ou é só médico, dentista? É todo profissional? Quais são os profissionais que, de fato, a gente vai poder utilizar esse novo aplicativo, por exemplo, para comprovar as suas despesas em saúde junto à Receita? A Receita sabe que são várias despesas de saúde, né, que hoje em dia, ainda mais com tratamento de idosos, tem uma série de outros profissionais necessários, mas a gente tem que seguir a lei. E a lei diz que só pode ser dedutível do imposto de renda as despesas com dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Somente essas 6 categorias médicas é que podem deduzir do imposto de renda.
A pessoa pode pagar outros profissionais, muitas vezes ela paga, mas para a dedução ser efetiva, para poder deduzir, a lei só permite essas 6 categorias. Então, quem poderá emitir esses recibos? Somente esses profissionais. Então, qualquer outro profissional médico que não faça parte dessa lista, ele não vai conseguir emitir o recibo médico. Conversamos aqui no Jornal Alerta Geral com o auditor fiscal da Receita Federal, José Carlos Fonseca. José Carlos, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal Alerta Geral com essas informações importantes para os contribuintes da Receita Federal. Desejar logo aqui no começo do ano um bom ano de 2025 para você e para todos que fazem a Receita Federal. Um bom ano para todo mundo. Vamos continuar trabalhando para oferecer um bom serviço para a sociedade. Daqui a pouco, muito mais para você, ouvinte internauta.